Bem, vamos então continuar com Quorum Sensing, que eu terminei a aula passada falando disso. Na verdade, o Quorum Sensing é um processo de comunicação química entre os micro-organismos. Existem vários tipos diferentes, várias moléculas sinalizadoras diferentes de Quorum Sensing. Eu vou comentar com vocês o processo mais habitual, que é o tipo de Quorum Sensing que nós dizemos intraespecífico, ou seja, somente organismos da mesma espécie são capazes de reconhecer o sinalizador químico. Mas o resultado do Quorum Sensing é sempre ativação ou repressão de genes. Então, de uma maneira bastante global, esse é um esquema que eu vou tentar mostrar como funciona o Quorum Sensing. E ele apresenta pequenas diferenças entre gram-positivos e gram-negativos. Mas o que acontece é o seguinte. Então, imaginem a Pseudomonas aeruginosa, aquele biofilme que eu mostrei para vocês. Todas as células daquela espécie, ou seja, todas as células de Pseudomonas aeruginosa, sintetizam um composto chamado autoindutor, tá? O que acontece? Esse autoindutor vai ser de natureza diversa se for gram-negativo ou se for gram-positivo, mas o fato é que esse autoindutor, ele vai, quando ele atingir uma alta concentração, tá? Ele vai interagir com uma proteína que a gente vai chamar de proteína receptora, e aí existe uma diferença entre organismos gram-negativos e gram-positivos. Em gram-negativos, quando o autoindutor interage com uma proteína receptora que está dentro da célula, esse conjunto vai se ligar no DNA, promovendo a ativação ou repressão de genes. Então, de novo, em organismos gram-negativos, por exemplo, na Pseudomonas aeruginosa, o autoindutor é uma molécula que ela é sintetizada, ela entra e sai livremente das células, e quando ela atinge dentro do citoplasma das bactérias uma alta concentração, ela interage com a proteína receptora que estava inativa na célula, e isso ativa a proteína receptora. A ligação do autoindutor com a proteína receptora ativa a proteína receptora, que agora funciona como um regulador da transcrição. Ou seja, vai ativar ou reprimir genes, isso em gram-negativos. Em gram-positivos, vamos pensar no Staphylococcus aureus, que pode causar uma série de processos infecciosos. Da mesma forma, o autoindutor, que agora é uma molécula que sai e não volta, tá? Esse autoindutor vai interagir com uma proteína receptora da superfície de Staphylococcus. Isso vai gerar uma mudança conformacional, que por uma cascata de fosforilações vai chegar num regulador transcricional, que quando for ativado, ele vai também reprimir ou ativar genes, a expressão de genes. Eu vou mostrar esquemas porque vão ficar mais simples. Vejam só, o Quorum Sensing foi descoberto num bacilo gram-negativo chamado Vibrio fischeri. Hoje em dia ele mudou de nome, ele chama-se Alivibrio, desculpa, fischeri. Mas não importa, o que é interessante a gente perceber é o fenômeno. Eles perceberam que essa espécie de bactérias era capaz de promover luminescência. Mas essa luminescência só acontecia quando essas bactérias estavam em alta densidade. Então, o que acontece? Vibrio fischeri é um gram-negativo, ele produz um autoindutor, que é uma molécula, essa esfera azul seria o autoindutor, é uma molécula que entra e sai livremente das células de Vibrio fischeri, e entra e sai de qualquer outra gram-negativa. Só que, o que acontece? Essa molécula autoindutora, ela vai reconhecer, ela vai interagir com uma proteína receptora que não existe nas outras espécies. E é por isso que só no Vibrio fischeri que isso vai funcionar, é por isso que a gente diz que é intraespecífico, é uma única espécie. Então, o que vai acontecer? O autoindutor, no caso da bioluminescência, ele vai interagir com uma proteína receptora que estava inativa. Essa interação ativa a proteína receptora, que no caso ela se chama LuxR, porque é o receptor e vai ser responsável pela luminescência. Então, essa proteína ativa, agora sim, ela vai se ligar ao DNA do víbrio
e vai ativar os genes de luminescência e aí as células vão se tornar luminescentes. Isso é um exemplo de gram-negativos. Aqui eu tenho um exemplo melhor. E agora eu vou usar termos mais precisos. Na verdade, o autoindutor de gram-negativos são moléculas dessa categoria aqui, acil-homoserina lactonas, e eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Se vocês quiserem, abreviem por AHL. Então, o AHL é a molécula autoindutora de gram-negativos. Então, está mostrado nesse esquema aqui. Isso aqui poderia ser, de novo, o víbrio. Então, o que acontece? O autoindutor é produzido, ele é lançado para fora, mas ele entra novamente na célula. Quando ele atinge uma alta concentração fora, vai ter uma alta concentração dentro da célula também, porque há um equilíbrio, a tendência é essa, concentrações extra-intracelulares ficarem semelhantes, pois quando eu tenho uma alta concentração do autoindutor dentro da célula, ele vai interagir com a proteína receptora. Essa proteína receptora, então, é ativada e vai para o DNA para ativar ou reprimir a expressão de genes. Então, vejam, aqui eu tenho, no caso de Pseudomonas aeruginosa, vocês estão vendo que ela tem mais de um sistema de quorum sensing, porque aqui eu tenho 2 autoindutores diferentes, mas eu tenho em outras bactérias também gram-negativas, cada uma o seu autoindutor. E o que é importante a gente notar é que genes vão ser ativados ou vão ser reprimidos. Como eu falei para vocês, no exemplo do víbrio, era a bioluminescência. Só que o que acontece no caso da Pseudomonas aeruginosa, por exemplo? Eu tenho ativação de genes que produzem algumas enzimas que facilitam a invasão dos tecidos pela Pseudomonas. Eu tenho ativação, aqui não está escrito, mas eu tenho ativação de genes que expressam resistência, os produtos desses genes, tá? Então, outras enzimas que degradam o antibiótico. Então, eu tenho alguns fatores de virulência sendo ativados pelo quorum sensing. Vejam só, Ervínia é uma bactéria que causa doença em vegetais. Da mesma maneira, olha só, eu tenho a produção de exoenzimas, eu tenho a produção, no caso da Ervínia, que é uma bactéria de solo, ela começa a produzir antibióticos quando ela está em alta densidade populacional. Para quê? Provavelmente esse antibiótico que ela está produzindo naturalmente é para inibir o crescimento das bactérias que estão na vizinhança dela. Então, é uma maneira que ela tem de matar as competidoras. E assim sucessivamente. Vejam de novo, Serrácea, que é uma bactéria, outras espécies que a gente pode ter no intestino. Produção de antibiótico, produção de pigmento. Então, o quorum sensing, ele vai agora, todo mundo, todas aquelas células, quando tiverem essa reação, todas elas vão começar agora a expressar, ok? Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente acredita que isso seja uma maneira da virulência ser mais eficiente. É aquela história, o que adianta uma célula produzir um composto que é tóxico para as nossas células? O dano causado é muito menor do que se eu tiver agora 10 a 10 células, todas elas produzindo isso. Isso torna mais eficaz, a princípio, a capacidade que esse micro-organismo tem de causar uma doença na gente. Porque se ele faz um dano, se ele promove um dano muito mais intenso, todo mundo, é mais fácil ela conseguir se disseminar, é mais fácil ela resistir à fagocitose, é mais fácil ela apresentar resistência a antibióticos. Então, vejam, isso é o autoindutor de gram-negativos, a acil-homoserina lactona. Aqui eu já falei para vocês os genes que são ativados por quorum sensing em Pseudomonas, sendo que os principais, ou pelo menos no momento que a gente está tendo mais receio, são genes de resistência a antimicrobianos. Essa é uma imagem que é uma das imagens que mais me dá medo quando eu vejo. Isso aqui é uma imagem onde são 2 biofilmes artificiais de Pseudomonas, biofilmes feitos em laboratórios de Pseudomonas aeruginosa, onde foram corados com um kit, que é um kit que tem corantes fluorescentes, chamado Live Dead. É um kit onde células que se coram em verde estão vivas, células que se coram em vermelho estão mortas. Então, se a gente olhar esse painel aqui, o painel A, eu tenho aqui uma microscopia confocal mostrando as camadas do biofilme, essas 2 imagens são de microscopia confocal.
Aqui uma imagem por cima do biofilme, então a gente vê as microcolônias, eu não sei se vocês conseguem ver, estruturas arredondadas. Pois bem, o que aconteceu nessa imagem A? Esse é um biofilme que foi tratado com um antibiótico, tobramicina. Tobramicina é um antibiótico que a gente pode colocar muitas vezes em colírio, tá? Pois bem, o que está acontecendo aqui? Se vocês olharem nessa imagem A, a gente percebe que a grande maioria das células estão verdes, ou seja, a maioria das células estão vivas, e mais do que isso, as células mortas são as células mais da superfície do biofilme, da interface com o ar. Só que a tobramicina é um antibiótico que é usado para o tratamento, muitas vezes, de processos infecciosos causados por pseudomonas. O que está acontecendo aqui nessa imagem? Ah, o antibiótico não presta? Presta. O problema é que aqui eu tenho uma altíssima densidade populacional, então os autoindutores foram produzidos em grande quantidade, porque a célula está a vida inteira produzindo, então atingiu uma concentração muito elevada de autoindutor, ativou a proteína receptora, que por sua vez ativou genes de resistência, por exemplo, a tobramicina. E é por isso que eu tenho a maioria das células vivas. O que acontece nesse painel B? Nesse painel B, a gente percebe que foi usada a mesma concentração da tobramicina, só que agora foi adicionado um composto que é um análogo do autoindutor da pseudomonas, ou seja, essa furanona é uma molécula que ela tem uma estrutura extremamente parecida com a estrutura do autoindutor. Então, ela é capaz de se ligar à proteína receptora, só que ela não é o autoindutor, então ela se liga na proteína receptora, tá? Só que ela não ativa a proteína receptora. Se ela não ativa a proteína receptora, eu não ativo os genes de virulência, ou os genes de resistência, nesse caso, desculpem. Então, o que está acontecendo nessa imagem B? Nessa imagem B, a gente percebe que a grande maioria das células morreu, tá? Mas, quando a gente olha isso aqui, isso é assustador, gente. O que é isso aqui? Células verdes são células vivas. Isso é um biofilme artificial. Então, aqui não tem grandes problemas eu ter essas células vivas aí no meio. Mas imaginem se isso fosse um paciente após fazer uma antibiótico terapia. Se ele tivesse feito perfeitamente a antibiótico terapia, no tempo certo, a concentração certa, se ele parasse de tomar o antibiótico porque acabou, a prescrição, a dosagem acabou, o que aconteceria com esse indivíduo? Certamente ele teria uma recaída. Por quê? Porque eu tenho um biofilme aqui, eu tenho células que estão lá dentro do biofilme que muitas vezes não teve antibiótico suficiente para chegar até aqui, porque ele conseguiu eliminar a grande maioria, mas não chegou lá no centro do biofilme. Então aí a gente vai não só para o quorum sense, mas para a estruturação do biofilme, ok? Então vejam, isso é quorum sensing em gram-negativos, um exemplo de pseudomonas aeruginosa. Só que eu tenho quorum sensing em gram-positivos também, por exemplo, Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que causa um mundo de processos infecciosos diferentes. O que vai acontecer? Em gram-positivos, o autoindutor não é um AHL, não é uma acil-homoserina lactona. Em gram-positivos, o autoindutor é de natureza peptídica. Então, vejam, aqui está um esquema mais didático. Então, essa estrutura aqui, que parece uma baqueta de tambor, é o autoindutor peptídico do Staphylococcus aureus, que ele é produzido na célula, no citoplasma, ele é secretado pelo Staphylococcus aureus, essa é a proteína que ajuda a secretar esse peptídeo, só que esse peptídeo não retorna para dentro da célula, diferente de gram-negativos. E esse peptídeo, então, ele reconhece uma proteína receptora que agora não está lá no citoplasma. Ela é, sim, uma proteína de membrana. O que acontece? Essa é a proteína receptora, tá? Que quando interage com o peptídeo autoindutor, ela sofre uma mudança de conformação e ela é fosforilada. Ela sendo fosforilada, ela vai agora sim promover a fosforilação da proteína receptora, que no caso é esse AGRA, não se importem com o nome.
Essa fosforilação do receptor, do autoindutor, induz, direta ou indiretamente, a fosforilação da proteína receptora, que quando fosforilada vai ativar a expressão de alguns genes e vai reprimir a expressão de alguns genes que estão aqui. Olhem que coisa interessante. Alguém me perguntou isso numa aula passada. Por exemplo, o que vai acontecer? Eu tenho a seta para cima é ativação de genes, a seta para baixo é a repressão de genes. Então, por exemplo, aqui eu tenho agora, eu deixo de ter a expressão de genes que estão ligados essencialmente à adesão da célula às superfícies. A célula praticamente não consegue mais ficar aderida às superfícies, síntese de cápsula é reduzida. Está aqui, olha, eu tenho uma diminuição da expressão de adesinas e de proteínas de superfície que fazem com que o estáfilo fique aderido. Por quê? Porque agora ele está em grande número. Ao mesmo tempo, olhem o que acontece. Eu começo a ter a produção, a ativação de genes de DNases, genes de lipases. O que é isso? Lipase, por exemplo, eu posso ter uma fosfolipase, que é uma enzima que vai degradar a membrana celular de nossas células epiteliais. Tá? Então, para que ela faz isso? Ela vai destruir as nossas células, por quê? Porque ela quer invadir mais. Se destrói nossa célula vai liberar o seu DNA. DNA é uma molécula muito viscosa, pode dificultar a penetração dos estáfilos pelos tecidos. O que ele faz? Ele produz DNase. Aqui, essas alfa, beta e delta toxinas são, na verdade, citolisinas, tá? São produtos proteicos que degradam células. Eu tenho aqui enterotoxinas, são toxinas que promovem manifestações tipo vômito e diarreia. Então, os genes de toxinas e de enzimas são ativados por quê? A princípio, porque isso vai facilitar a disseminação do Staphylo aureus para outros sítios no nosso corpo. Enquanto que agora ela não precisa mais ficar aderida. Ok? Então, aqui a gente tem dois exemplos bem clássicos de gram-negativos e gram-positivos, genes de importância mediados por quorum sensing e, por sua vez, pelo fato dessas células estarem em alta densidade populacional, protegidas por um biofilme. Então, olhem só. O que vai acontecer? Biofilmes, então, expressão de genes de virulência, a gente já viu, eu tenho maior resistência a antimicrobianos e eu tenho maior resistência à fagocitose. Isso aqui, de novo, é um kit Live Dead, onde eu tenho aqui, isso é o núcleo dos fagócitos, tá? E eu tenho, olhem a quantidade de bactérias verdes. Ou seja, na verdade, esses fagócitos não estão reconhecendo mais a superfície dessas células e não estão mais fagocitando. A resistência aos antimicrobianos é tão assustadora que essa imagem aqui vai comparar, esse gráfico vai comparar a concentração necessária para inibir o crescimento ou para matar as células quando a célula está planctônica ou quando a bactéria está num biofilme. Então, só para quem nunca ouviu falar, MIC é a concentração mínima inibitória. Então, é a menor concentração da droga que inibe o crescimento microbiano. Isso é MIC, concentração mínima inibitória. MBC é a concentração mínima bactericida, ou seja, a menor concentração da droga que mata o micro-organismo. E ele está comparando bactérias num estado planctônico e bactérias quando elas estão em biofilme. Então, vejam só aqui. Eu tenho aqui Staphylococcus aureus, que a gente acabou de comentar, e a droga vancomicina, que é uma das últimas alternativas que a gente tem quando a gente tem aquelas linhagens MARSA, ou seja, quando a gente tem aquelas linhagens de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Vejam só, aqui a concentração está em micrograma por ml. Quando o Staphylococcus está planctônico, 2 microgramas por ml de vancomicina é suficiente, tá, para matar as células de estáfilo. No entanto, quando ele está num biofilme, olha aqui, eu preciso de 10 vezes mais vancomicina para que haja a morte dessas bactérias. Mais assustador ainda é a Pseudomonas aeruginosa em relação ao imipenem, por exemplo. Vejam que 1 micrograma por ml é a concentração mínima que inibe, é um MIC para a Pseudomonas aeruginosa, ou seja, se eu usar 1 micrograma por ml de imipenem, eu não deixo mais a Pseudomonas se duplicar.
Só que olhem o que acontece quando a Pseudomonas está num biofilme. Eu preciso de 1000 vezes mais imipenem do que eu precisava antes. E assim para as outras drogas. Então, o que acontece? A presença de biofilmes, ela é extremamente problemática. Por quê? Porque a célula, quando está num biofilme, você pode fazer todo um antibiograma adequadamente, você pode fazer uma prescrição correta do antibiótico, só que você não sabe em qual estado ela está no biofilme, então aquela concentração da droga talvez não vai ser eficaz para o tratamento. Isso são dados antigos, mas só para vocês terem uma ideia, o que acontece? Muitas infecções hospitalares têm a participação de biofilme, porque as bactérias são capazes de fazer biofilme. Em infecção hospitalar, a gente tem um monte de gram-negativos causando, tá? KPC a gente tem pseudomonas causando infecção hospitalar, estafilococcus causando infecção hospitalar. Então, veja, isso aqui em 2007, o número de infecções por ano nos Estados Unidos e o número de mortes, tá? A mesma coisa na comunidade europeia. Então, assim, isso é loucura, gente, porque é difícil tratar. Olhem só isso aqui. Como eu falei para vocês, biofilmes se formam não apenas em superfícies bióticas, em tecido vivo. Eu tenho uma série de biofilmes se formando em dispositivos implantáveis, próteses, eu tenho em válvulas cardíacas, eu tenho em próteses ósseas, eu tenho em uma série de dispositivos, catéteres, lentes de contato. Então, vejam só, aqui em dispositivos intravasculares, tá? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em 2000, está aqui, 2011, 150 milhões de dispositivos implantados com 250 mil casos de sepse. Sepse, o que é? Sepse é a multiplicação microbiana na corrente circulatória. Quem são os principais agentes? Staphylococcus aureus, que é um ótimo formador de biofilme, Staphylococcus epidermidis. Mesma coisa com dispositivos não intravasculares. Você tem uma taxa altíssima de formação de biofilmes e processos que são chamados de infecções crônicas, um custo elevadíssimo de saúde pública. Vejam, isso aqui é uma tabela, eu não vou descrever essa tabela inteira, mas vejam que absurdo a quantidade de doenças que a gente tem por conta de formação de biofilmes. Eu posso ter pneumonia, eu posso ter em suturas, eu posso ter em catéteres, em tubos endotraqueais, etc. Então, biofilmes, aqui, quem são os principais organismos? Essa apresentação de slide está à disposição de vocês, para se vocês olharem depois com um pouco mais de calma. O primeiro biofilme que a gente conheceu foi a placa dental, tá? E eu tenho aqui a formação das espigas de milho, que a gente chama, que nada mais é do que um biofilme de bacilos com uma série de streptococcus, tá? Aqui, a gente mostra a formação de um biofilme, então se isso fosse a superfície de um dente, a saliva tem uma série de moléculas, que são representadas por esses triângulos de cores diferentes, que vão ser moléculas às quais bactérias podem se aderir. E dependendo da composição microbiana da sua placa dental, você pode ter casos mais graves ou menos graves. Por exemplo, essa bactéria aqui, Fusobacterium nucleatum, ela é muito perigosa, porque ela serve como substrato de adesão para outras bactérias extremamente agressivas. Essa aqui, com esse nome pequenininho, ela chama-se Agregatibacter actinomycetem comitans. Ela causa um quadro de periodontite agressiva, que é muito comum em gente jovem, onde você tem a perda do ligamento de colágeno e o adolescente tende a perder os dentes com muita rapidez. Vejam que ela consegue se aderir simplesmente porque ela se adere ao Fusobacterium. Então, pessoas com menos Fusobacterium provavelmente não vão ter quadros graves causados por essa bactéria, ok? Vejam só, aqui em próteses ortopédicas, tá aqui nos Estados Unidos a quantidade de próteses que foram utilizadas, tá? Só que a gente pode ter biofilmes nessas próteses. Isso aqui que vocês estão vendo é um biofilme de Staphylococcus aureus. E, de novo, verde e vermelho. Então, essas células estão viáveis nessa prótese. Eu tenho aqui colonização de tubos endotraqueais, vocês estão vendo? Isso aqui tudo é um crescimento microbiano, isso é tudo um biofilme. Vejam, isso aqui é assustador, isso aqui é uma infecção urinária experimental, onde foi feito o uso de um catéter de Teflon e se colonizou o micro-organismo com Pseudomonas aeruginosa. Vejam só, o catéter antes da introdução,
Aqui, 4 dias após a inserção do catéter e 8 dias. Vejam a intensidade de formação desses biofilmes. Da mesma forma, eu tenho aqui indivíduos com fibrose cística. O que vocês estão vendo, gente, todas essas células são Pseudomonas aeruginosa. Isso aqui é um caso de osteomielite, onde um paciente foi tratado por cerca de 20 anos, se fez raspagem de osso, se fez tratamento com antibiótico. Todos esses círculos escuros que vocês estão vendo são células de Staphylococcus aureus. Vocês imaginem a dificuldade que é um tratamento desses, a partir do momento que o tecido ósseo é um tecido bastante poroso, que permite a penetração de micro-organismos. A gente tem aqui cálculos renais com um bacilo gram-negativo chamado proteus. Então, o que vocês estão vendo aqui são células de proteus que estão formando esse cálculo. Mesma coisa, endocardite, causada por Streptococcus, tá? Lembra dos meios de cultura, alfa-hemólise e beta-hemólise? Streptococcus alfa-hemolíticos são streptococcus que normalmente vivem na nossa cavidade oral. Por que quando a gente vai fazer um procedimento odontológico mais agressivo, uma extração dentária, você faz uma antibiótico terapia profilática? É exatamente por isso. Porque a gente tem a cavidade oral repleta de streptococcus alfa-hemolíticos, que eles, se tiverem acesso à corrente circulatória, eles podem cair, podem se alojar no coração, porque eles são capazes de se aderir ao tecido cardíaco, ao músculo cardíaco. Então, vejam, a gente tem uma série de problemas infecciosos meramente decorrentes da formação de biofilmes. E tem mais, biofilme não é uma prerrogativa microbiana. Arqueias fazem biofilmes, bactérias fazem biofilmes, fungos fazem biofilmes. Aqui está células de Candida albicans, que é um fungo, na superfície de um catéter. Eu tenho biofilmes formados pelos três domínios da vida. Tá? Eu posso ter fungo, bactéria e arqueia junto no mesmo biofilme. Então, o que acontece? O diagnóstico e o tratamento das doenças ficam mais complicadas. Pelo que eu expliquei, as células planctônicas geralmente são menos resistentes aos antibióticos, então quando você colhe um material, por exemplo, de uma infecção urinária, aquela célula que saiu na urina, aquela bactéria que saiu na urina, ela saiu já do biofilme, ela está planctônica. Enquanto que quem ficou lá no biofilme é muito mais resistente. Então, a gente tem problemas de diagnóstico e tratamento. Então, o que a gente pode tentar fazer para minimizar o biofilme? Muita gente está trabalhando no desenvolvimento de materiais que dificultem a adesão, ou de outros tipos de materiais, ou de tratamento de materiais. Então, por exemplo, se coloca prata, porque parece que isso dificulta um pouco a adesão, e isso inibe o crescimento microbiano. Você pode colocar agente antimicrobiano em uma série de dispositivos. Tem muita gente trabalhando com o bloqueio do quorum sense. Então, por exemplo, existem pessoas que estão trabalhando com enzimas que degradem os autoindutores, porque se eu não deixar o autoindutor interagir com a proteína receptora, eu posso não ter a expressão de genes de virulência. Ou seja, eu tenho, na realidade, uma série de medidas, tá? Vocês vão ver aqui, ó, catéteres impregnados com antimicrobianos, etc. Mas o fato é, a gente vive um problema muito grave por conta do desconhecimento ainda de como é a dinâmica de biofilmes. Isso, só para vocês verem, isso é um pedaço de matriz de biofilme cheio de Staphylococcus aureus que se desprendeu. Imagina isso mudando de órgão, indo para um outro órgão no nosso corpo. Então, o que acontece? Só para terminar, a gente ainda não aprendeu a lidar com biofilmes, especialmente porque eles são dinâmicos. Então, a gente sabe trabalhar com biofilme em laboratório, sabe. Mas dependendo da sequência de micro-organismos que vão compor um biofilme, eu vou ter um biofilme mais ou menos agressivo. E é isso que uma professora comentou. Ela falou, olha, os microbiologistas, a gente levou cerca de 100 anos para poder conseguir trabalhar com os micro-organismos em cultura pura. É importante? É. No entanto, a cultura pura não é a situação real. Então, os biofilmes, na verdade, é que são a forma como a gente encontra os micro-organismos na natureza. Elas estão em biofilmes e, dependendo de quem estiver naquele biofilme, eu vou ter um biofilme mais ou menos resistente. Ok? Então, vamos pensar sobre esse assunto. Isso é extremamente importante para a vida de vocês. Muito obrigada.